Olá, meu internauta presente aos nossos programas Isso é História. Hoje, especialmente, o nosso programa traz aqui como nosso convidado Lauro Marinho, bacharel em Direito e pesquisador, que tem algumas publicações, ele vai falar daqui a pouco para vocês que publicações ele já fez, e que trouxe para a discussão hoje o tema Repensar a Lei da Anistia, que contradições para qual futuro? Boa noite, Lauro. Como de praxe, nós fazemos uma pergunta a todos os nossos entrevistados, e a pergunta é: quem é Lauro Marinho? Boa noite, professor. Boa noite a quem nos assiste. Boa noite a todos de forma ampla, geral e restrita, já para nos introduzir bem no assunto. Bom, eu me chamo Lauro Marinho, eu sou natural do interior do estado do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Podi, uma cidade de mais ou menos 35 mil habitantes. Fiz toda a minha formação básica lá e vim fazer a graduação em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui em Natal, em 2019. A forma como eu cheguei a esse objeto de pesquisa, esse que vem a ser publicado, inclusive, num livro sobre os 60 anos do golpe militar aqui no Rio Grande do Norte, na verdade é o rumo da minha formação no curso de Direito. Eu sempre achei e continuo achando que a formação bacharelesca em Direito ela é muito insuficiente para o próprio profissional de Direito e para quem, formado em Direito, queira pesquisar meramente o Direito, não é? Aquela velha frase que diz que quem só de Direito sabe, nem de Direito sabe. Então, durante toda a minha graduação, eu paguei toda a minha carga horária de eletiva, de matérias optativas e eletivas, em outros cursos de Ciências Sociais. Ciências Sociais, História, Serviço Social, Políticas Públicas, Filosofia. E numa dessas, ainda na pandemia, quando nós estávamos no regime do ensino à distância, eu paguei matéria com uma professora Maria Conceição Fraga. Eu paguei uma matéria que chamava História das Ideias e da Filosofia Política no Brasil. E ao fim desse curso, ela me convidou, ela anunciou que faria um projeto de pesquisa sobre o retorno da ameaça militar. Isso é bom figurar, nós estávamos em 2021 para 2022. Ela emplacou esse projeto de pesquisa e me convidou para participar. Desde lá, eu já estava interessado em pesquisar sociologia jurídica, quer dizer, não só a norma em si, mas os efeitos práticos que a história e a infraestrutura social, a base social, digamos, implica no direito. Aquela velha pergunta do porquê que o direito é ineficaz, porquê que o direito não funciona, etc. Então, eu estava voltado à sociologia jurídica. Conheci autores que, para mim, foram fundamentais, que estão contidos nessa minha pesquisa final, que vai ser publicada agora, e sempre esteve presente. Como, por exemplo, o professor Alisson Mascaro, de Sociologia do Direito, Filosofia do Direito, enfim. Inicialmente, eu fiz a minha iniciação científica com a professora Conceição Fraga e publicamos no Congresso de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E depois ela chegou com um convite para participar desse livro sobre os 60 anos da ditadura aqui no RN. E como minha formação é no Direito, acaba que o Direito, de certo modo, me aleja um pouco na pesquisa. Eu não consigo pesquisar muito distante do Direito, né? Então, ao menos que o Direito seja, digamos assim, o preceito fundamental da qual parta, eu quero, partindo do Direito, fazer uma viagem à historiografia, à sociologia e retornar ao Direito, pensado, né? Infelizmente, as pessoas costumam pesquisar no Direito, começam falando do Direito e terminam falando em Direito, sem fazer nenhuma passagem por outra área de ciência social. E, obviamente, que é uma análise muito prejudicada, uma análise muito insuficiente. Então, quem eu sou, na verdade, é um estudante de Direito muito preocupado em fazer com que o Direito faça sentido nessa ordem social em que muitos fatores o negam e muitos fatores o rejeitam. Tem uma frase muito conhecida de um autor espanhol, que eu esqueci agora o nome, que ele dizia: quando o direito, na sua norma, nega a realidade vai lá e se vinga do direito. Então, eu acho que mais ou menos isso me situa na abertura da pergunta e e como eu cheguei a essa pesquisa. Muito bem, Lauro. Por que é urgente e necessário repensarmos a lei da anistia? Bom, a lei da anistia, ela
ela é o produto, ela é o resultado de um processo histórico que começou muito fortemente em 75, com as comissões locais. Quando a pesquisa ela parte do Rio Grande do Norte, ela parte justamente dessa acepção, de que começou como um movimento muito regionalizado, muito local, que depois foi se nacionalizando. Por que repensá-la? Em primeiro lugar, porque a lei da anistia de 79, ela não foi exatamente o resultado desses movimentos que começaram em 75. Um autor muito conhecido, um dos mais importantes marxistas do século passado, Louis Althusser, o marxista estruturalista, ele tinha uma lógica que ele dizia o seguinte: olha, algo muito comum que o capitalismo faz é pegar pautas sociais, assimilá-las, pervertê-las e recuperá-las. Foi isso que a ditadura militar fez com a anistia. Aquela pauta social, a luta social pela anistia em 75, ela se mostrava tão urgente dentro do regime e se mostrava, na verdade, tão inevitável que os militares não viram outra forma senão pegar aquela pauta social, assimilá-las e pervertê-la. Então, a lei da anistia que foi concedida em 79, é bom que se diga, foi autorreferenciada, é uma autoanistia. E, obviamente, que todo o processo histórico que nós passamos, vou dizer de 88 para cá, tá certo? Porque para mim a abertura democrática foi só em 88. 85 para mim foi um prolongamento da ditadura, né? De 88 para cá, todo o processo histórico que nós temos enfrentado, com essa ameaça militar que nos espreita a esquina, que nunca voltou à caserna, se dá diretamente pelo fato de que em 79 a anistia foi autoconcedida. Então nós nunca nos recuperamos direito, nós nunca tratamos exatamente com essa nossa chaga histórica que foi a anistia. Tem para mim, um dos maiores romances do século passado, em língua portuguesa, que é o Romance da Pedra do Reino, do Ariano Suassuna. Em certa altura, dois personagens eles estão conversando sobre os rumos do Brasil, sobre o que eles achavam que seria determinante para o rumo do Brasil. Um deles era um revolucionário comunista, né, que é o Adalberto Coura, e o outro era o irmão de um sujeito lá, que era o Arésio, era um sujeito mais conservador. E o Adalberto há ali uma situação. E o Adalberto diz: olha, essa é a nossa oportunidade para fazer uma revolução popular, etc, etc. E o Arésio diz: vocês de esquerda, vamos dizer assim, vocês comunistas têm um problema muito sério. Vocês desconsideram a importância que na América Latina, e principalmente no Brasil, a Igreja Católica e o Exército têm. Quer dizer, é muito interessante pensar como, historicamente, o Exército foi, não só na ditadura, tá certo? A ditadura, inclusive, é o resultado de 3 décadas de sucessivas tentativas de golpe. O suicídio primeiro a deposição de Getúlio, depois o suicídio de Getúlio, o contragolpe do Lott, 62 com a campanha da legalidade, 64 foi, na verdade, o inevitável. O Vanderlei Guilherme dos Santos, que é um grande sociólogo, escreveu em 62 um livro, um texto, um artigo que dizia: o golpe que nos espera. Era mais ou menos isso o título. Ele antecipou em 2 anos, porque era óbvio, né? Então, na verdade, a questão de repensar a lei da anistia, de repensar a natureza jurídica da lei da anistia, de situá-la no tempo e no espaço, é justamente essa, de nos curarmos com esse passado muito recente, muito presente, inclusive pelas ameaças de 22, 23, que nós recentemente tivemos, de assimilarmos essa questão em que o Exército é algo tão influente na história brasileira e que nós não conseguimos superar isso. Muito bem, professor. Você fala como professor, viu? Muito didático, muito... Eu fico, Lauro, muito feliz quando eu vejo assim, uma pessoa jovem como você, com essa capacidade didática de explicação, sabe? Porque a didática é um desafio. Eu sou professor há 33 anos e admiro muito. Um grande professor. Quem tem essa didática, você apresenta aí uma didática muito... Todo mundo está entendendo perfeitamente o que você está falando. Por onde, então, Lauro, começar a pensar quais fatores levaram à decomposição dos governos militares no Brasil? Bom, como eu falei, né? A anistia ela começa com um movimento da sociedade civil em 75 e ela depois é pervertida pelos militares e assimilada pelos militares e resulta numa anistia diferente daquela que era inicialmente pensada. Quando eu falo que o essencial é repensar a lei da anistia, na verdade, quando eu enxergo que repensar a lei da anistia, ela nos coloca em resolver a questão, resolver pelo menos ao menos em um âmbito, tá certo? A questão da nossa solução do regime militar. O que eu quero dizer é que a má solução que foi dada pela lei da anistia em 79, ela nos situa no problema, muito fortemente.
O fato de nós não termos punido, como os países vizinhos puniram, só para dar o exemplo, nos coloca numa situação muito difícil. Quando nós formos comentar, inclusive, o que vem mais à frente, né, eu não quero antecipar, porque agora eu quero comentar uma questão muito fundamental, né? Você pergunta como se deu a decomposição do regime. Isso é muito curioso. Se nós olharmos para os nossos irmãos aqui do Cone Sul, Chile, Argentina, Uruguai, o regime militar brasileiro se decompôs de dentro para fora. Os outros foram de fora para dentro. Então houve uma ruptura. Tem um sociólogo norte-americano chamado Boryton Moe Jr., que ele tem um livro sobre... O livro é sobre a Revolução Agrária no mundo, sobre a situação das classes sociais na Revolução Agrária no mundo, e ele situa lá uma expressão que é muito feliz. Ele fala em modernização conservadora. Por que é uma expressão muito feliz? Porque ele está falando de país, ele não está falando do Brasil, tá? Ele tem em mente muito a Rússia ainda czarista, mas outros países também do Oriente. Países que promovem reformas sociais, que são modernizadores no sentido de escalonamento das forças produtivas, ou seja, sair de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial, aprimorar a revolução industrial, etc., etc., nesses países de capitalismo tardio. Mas, ao mesmo tempo em que há essa modernização, eles conservam estruturas estamentais da sociedade muito arraigadas, inclusive aquela acepção muito tradicional de poder ligado à propriedade e à terra. Na década de 70, pensadores como João Cartini Moraes, Carlos Nelson Coutinho, muitos outros aqui no Brasil, pegam o Boryton Moe Jr. e expõem como a ditadura militar foi um processo de modernização conservadora. Quando há o golpe em 68, se não me engano, o Caio Prado Júnior escreve um livro, escreve uma tese dizendo que havia um perigo de que as ditaduras na América do Sul fossem estagnacionistas, ou seja, que paralisassem o desenvolvimento econômico da América Latina. Essa é uma tese que envelheceu muito mal, né? Porque a ditadura militar, ao contrário, ela promoveu um desenvolvimento das forças produtivas no Brasil e em alguns países também da América do Sul, onde foi instaurada a ditadura. Mas a própria discussão de se seria uma modernização conservadora, se seria estagnacionista, se eram as velhas forças rurais que estavam vencendo, deu ensejo a um debate travado na década de 70, muito fundamental, e que é o que eu trato na primeira parte da minha, não vou chamar de tese, né, da minha exposição nesse capítulo, que é a seguinte. A anistia, a lei da anistia se apresentou em 79 como um pacto pré-constituinte. Né? As pessoas diziam que era um pacto pela Constituição que viria, que era preciso conciliar, inclusive é uma mania do Brasil nessas conciliações, conciliar o inconciliável. Era preciso conciliar em 79 para que no futuro tivesse a Constituição. Bom, então essa é uma perspectiva, inclusive, que assimila o fato de que a ditadura acabou por dentro dela mesma. E retoma um debate feito na década de 70 de se aquela ditadura militar era uma ditadura do tipo totalitário que tomou conta da Europa na década de 30 e 40, me refiro ao fascismo italiano e alemão, ou se era uma ditadura de tipo novo. Veja, a conclusão, a mim me parece ao menos, a conclusão mais prudente a que chegaram os intelectuais da época e que continuaram defendendo isso, é que a ditadura militar era uma ditadura de tipo novo, não era uma ditadura propriamente fascista. Porque a grande questão é a seguinte: se o fascismo for um xingamento, for um adjetivo, naturalmente que era. Mas se nós tratarmos seriamente do conceito sociológico de fascismo, historiográfico e sociológico de fascismo, o fascismo exige que o comando do Estado tenha um movimento, a sociedade civil equiparada ao movimento do Estado, que a sociedade civil seja um movimento estruturado de massas que apoie o regime. A ditadura militar só mobilizou massas para o golpe. Depois do golpe não houve nenhuma mobilização de massas, muito pelo contrário. Na Alemanha, enquanto os sindicatos, o partido era único, né? Mas enquanto os sindicatos, as faculdades, as universidades, etc., etc., eram comandadas por pessoas que faziam parte do regime, faziam parte do partido nazista, aqui no Brasil, a mobilização da sociedade civil veio de dentro dessas entidades que seriam, em tese, estatais, ou seja, não havia uma assimilação dos movimentos de massa. Nessa medida, por exemplo, o ex-presidente da República era muito mais fascista do que a ditadura militar, porque havia em torno dele, inclusive, uma coisa absurda, havia em torno dele um movimento estruturado de massas muito forte, e que ainda há, né? Isso há de ser combatido. O fascismo não se mata por decreto.
Não se mata nem numa eleição, numa urna, nem por decreto. É um movimento histórico muito sofrido, que inclusive nós só estamos debatendo aqui porque nós não lidamos direito com a nossa ditadura de tipo novo, como foi classificado àquela altura. Então, como se deu o processo de decomposição? Se nós assimilarmos o fato de que se trata de uma ditadura de tipo novo, não uma ditadura fascista, ou seja, os objetivos do fascismo, de modo geral, era que se confundisse a sociedade civil e o Estado, fosse uma coisa só, no fim das contas. Mas no Brasil havia uma diferenciação, ainda que isso só havia ficado mais claro em 75. Tem um livro da Lélia Gonzalez, que é muito interessante, que ela escreve em 82, com outros atores do movimento negro. Se não me engano, se chama Lugar de Negro ou Lugar da Luta Negra, um nome assim. Ela mostra lá na abertura do capítulo, do primeiro capítulo dela, ela mostra como o processo de concentração de riqueza no Brasil mudou de 60 para 80. Em 1962, professor, 60% da população, ou seja, digamos assim, as classes sociais mais baixas, né, 60% da população tinha 1/4 da renda nacional. 25% da riqueza nacional estava concentrada em 60% da população. A promessa de 62 adiante, com o governo João Goulart, é que essa concentração de renda diminuísse, quer dizer, que fosse feita uma distribuição de renda muito maior. Em reformas estruturais muito necessárias no Brasil, inclusive que todos os países capitalistas do mundo fizeram, como a reforma agrária, que é uma urgência até hoje. Ela mostra como em 80, essa concentração de riqueza na mesma proporção da população caiu para menos de 11%. Ou seja, houve um processo entre 64 e 82, que é quando a Lélia escreve esse livro, um processo de concentração absurda de riqueza. O famoso milagre econômico da ditadura efetivamente foi um milagre, mas basta saber para quem, basta saber para onde foi. Por que eu estou dizendo isso? Né? Não é por acaso. Aquele processo histórico que em 64 pôs em marcha o golpe militar, como eu disse, mobilizando uma elite brasileira muito atrasada, muito mesquinha, muito reacionária, mobilizando essas massas em 64 pelo golpe, foi um projeto triunfante e vitorioso na medida em que, já na década de 70, eles já tinham conquistado o objetivo principal deles, que era barrar o processo de distribuição de renda. Então eles já não precisavam mais dos militares em 75. Havia se desenvolvido, essa é a grande tese do Florestan Fernandes, né, que quer discutir o desenvolvimento da burguesia nacional, se há uma burguesia nacional. Se há uma burguesia nacional, eu não vou cravar aqui, porque esse é um debate muito fundamental, mas se há, ela nasce ali entre 60 e 70. Quando as burguesias nacionais elas se desenvolvem, isso tem um autor grego muito fundamental também, um cientista político chamado Nikos Polantzas, ele demonstra quando as burguesias nacionais se desenvolvem em países atrasados, ou seja, cuja exploração é feita por burguesias internacionais, quando a burguesia internacional se fortalece, ela deve voltar a olhar aos trabalhadores, à classe popular daquele país, não porque ela seja boazinha ou porque ela disso necessite, como se fosse um favor que ela devesse, mas porque o movimento, a forma de exploração da riqueza muda a dinâmica, já não é mais uma colônia, digamos assim, uma colônia tardia, agora é uma exploração interna ao país. É por isso que no final da década de 70 e no começo da década de 80, a luta sindical retoma com uma força absurda. Me refiro à greve do ABC, mas não só. A luta sindical retoma com uma força absurda porque a classe trabalhadora já havia ali uma forma de lutar por seus direitos na medida em que era uma burguesia interna, uma burguesia nacional que os reprimia, digamos assim. Então, quando, ao fim da década de 70, essas pessoas, a burguesia nacional, vamos dizer de uma forma bem abstrata, percebia que já não mais precisava dos militares, o regime militar começou a se decompor dentro dele mesmo, né? Então, quando nós queremos pensar como se deu a decomposição do regime militar, se deu com o sucesso do regime militar. Quando o regime militar chega ao seu auge, se a ditadura pode ter o auge, mas quando a ditadura chega ao seu auge e ela vê que conseguiu os objetivos que alcançava em 64, ela põe fim, né? Não é que ela põe um fim imediato, né? Tanto que a abertura foi lenta e gradual. Mas ela diz, bom, aqui já podemos fazer a reabertura porque aquela ameaça que existia em 62 e 64 já não existe mais. Então é por isso que é fundamental a gente repensar a lei da anistia a partir desse processo de decomposição interna do regime. Quer dizer, como o regime ele foi vitorioso, isso é importante que se diga, o regime foi vitorioso, ele mesmo pôs o seu fim e ele mesmo impôs sua anistia, é preciso que a gente repense a forma como foi dada essa anistia.
e os efeitos e os prejuízos que isso nos causa até hoje. Perfeito. Então, como se deu o processo de assimilação da luta pela anistia ao longo da década de 1970? Esse é um ponto fundamental, não só do meu capítulo, mas do livro como um todo. O livro vai demonstrar como as grandes forças que participaram da reabertura democrática no Brasil, se eu puder ser bem amplo, eu diria que foi o movimento sindical, naturalmente, os estudantes, a Igreja Católica e a OAB. A OAB também desempenhou um papel fundamental. Tem capítulos do livro só sobre a OAB, porque realmente foi um papel fundamental que a OAB desempenhou. Na minha parte, ao que me toca, eu tentei demonstrar como as comissões regionais e locais pela anistia, elas tinham uma ideia de anistia que vinha da sociedade civil e, portanto, que era um projeto de anistia realmente de anistia, não de autoanistia, e que depois, ao longo da década de 70, quando o governo militar começou a perceber que esse era um movimento irretornável, que esse era um movimento que não se podia combater mais, eles assimilavam esse processo. Como eles fizeram esse assimilamento? Isso é muito curioso. Eles nacionalizaram o movimento. Eles nacionalizaram o movimento e mais, eles condensaram o movimento no Congresso Nacional. Porque como eles tinham controle do que era dito e defendido no parlamento, eles poderiam defender o próprio projeto. Então, em 79, 2 projetos de anistia são apresentados. Um vindo da sociedade civil, desses movimentos locais e regionalizados, e o outro dos militares. O projeto que foi aprovado em 79 foi o dos militares. O segundo Congresso Nacional de Anistia, isso é muito curioso. O primeiro congresso é do começo de 79, se não me engano, ou de 78. Mas o segundo congresso é posterior à aprovação da lei de anistia. Quer dizer, por que um congresso nacional de anistia depois de já ser concedida a anistia? Porque a sociedade civil estava insatisfeita com a anistia que foi concedida. É natural que fosse assim, porque houve uma assimilação. Só que ao longo da década de 80, no começo da década de 80, 81, a luta da chave mudou para as diretas já. Então é como se as diretas já, ela mudasse, digamos assim, a palavra de ordem do movimento social, e a anistia foi dita, digamos assim, de forma bem vulgar, né? Bom, a anistia que temos é essa, vamos deixar por isso mesmo. Então, veja, o grande problema é que a narrativa militar, essa palavra é muito perigosa hoje em dia, né? As pessoas usam com uso muito indevido na pós-modernidade. A narrativa militar venceu. A narrativa de que aquele pacto conciliatório, aquela anistia era um pacto conciliatório pela abertura democrática, ela venceu na medida em que a sociedade civil deixou de lado a luta pela anistia, porque viu que havia, digamos assim, perdido, e substitui pela luta das diretas já. Então, se você estuda a história sem esse olhar crítico de ver que houve uma perversão do movimento, você acaba até assimilando a ideia de que a anistia realmente foi um pacto civilizatório, um pacto conciliatório para voltar à civilização. E a anistia de 1979 desempenha algum tipo de papel na dificuldade do Brasil de lidar com a ameaça militar pós 1988? Bom, isso retoma aquilo que a gente falou no início, não é? Do porquê que essas ameaças militares, porque a princípio a ameaça do golpe em 22, 23, não é? Por que as pessoas, isso retoma muito fortemente com o governo eleito em 2018, claro, mas por que as pessoas tinham uma memória, de certo modo, uma memória nostálgica dos militares ou do governo militar? Em certa medida porque essa questão não foi resolvida, essa questão histórica não foi resolvida. E ela não foi resolvida porque a lei que vence, né, o projeto que é aprovado em 79, é o projeto político dos militares, que depois retoma como um projeto político de esquecimento. Quer dizer, um projeto político de apagar os fatos da história, de não voltar a tratar desses fatos, e que aqui para frente nós vamos resolver sem assimilar o que foi esse processo histórico. Então, quando nós falamos das ameaças militares, não só agora, em 2018, em 2022, 2023, basta lembrarmos o que foi ao final de 2008, 2009, quando a Comissão Nacional da Verdade originalmente seria instaurada, o que foi o processo do próprio ministro da Defesa do governo Lula
dizer que pediria exoneração se a Comissão Nacional da Verdade fosse instaurada. Porque qual era a grande pergunta? Há um forte adágio entre os militares. Quer dizer, Comissão da Verdade de quê? Verdade de quê? Se não houve nada. Né? Verdade de quê? Verdade dos comunistas ou dos terroristas ou coisa do gênero. Né? Eles desprezam a própria ideia de rediscutir a história para resgatarmos a verdade, porque para eles a verdade foi imposta com o fim dado por eles mesmos ao regime militar. Então, a ameaça militar, que nunca voltou à caserna, ela sempre esteve na sombra, mas ela voltou muito mais fortemente depois que em 2018 foi eleito um governo militar, obviamente. Ela retoma e ela está entre nós justamente porque o projeto de esquecimento eleito pela lei de anistia não nos permitiu discutir seriamente isto, não nos permitiu devolver a caserna aos militares, como foi com Videla na Argentina, como foi no Chile, ainda que a figura do Pinochet lá seja uma sombra muito perigosa, como foi no Uruguai e etc. Com quais fundamentos o STF definiu no ano de 2010 a recepção da lei da anistia no julgamento da PDF 153? Bom, em 2004, a OAB, como eu disse, né, a OAB teve um papel fundamental nisso tudo. Em 2004, a OAB ela ajuizou uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação de controle de constitucionalidade que pode visar leis anteriores à Constituição. Ela ajuizou essa ação contra a lei da anistia 79, dizendo o seguinte: olha, o argumento da OAB era o seguinte: olha, a Constituição de 88 não recepciona essa lei. Leis anteriores à Constituição não podem ser inconstitucionais, né? É uma loucura dizer isso. Não tem como algo anterior à Constituição ser inconstitucional. O que se pode avaliar é se a lei é recebida ou não pela Constituição posterior. A OAB dizia: olha, a Constituição de 88, ela institui mecanismos de combate à tortura, dignidade da pessoa humana, ela apresenta o privilégio de ampliamento dos direitos civis, dos direitos políticos, que é incompatível com a ideia de uma lei de anistia que concede perdão a torturadores, assassinos e etc. Em 2010, abril de 2010, se não me engano, essa ação foi julgada pelo Supremo. O relator dessa ação, isso é muito curioso, isso é um dado histórico muito curioso, que enseja até uma investigação. O relator dessa ação foi o Eros Grau. O Eros Grau foi militante do Partidão, foi militante do PCB. Ele foi preso e, se não me engano, foi torturado. Há relatos, não diretamente dele, ele não fala muito sobre esse período, mas é curioso, né, que tenha caído a relatoria, tenha caído justo para ele. E é mais curioso ainda que o voto dele tenha sido contrário à ADPF, né? Ele votou pela recepção da lei de anistia. O argumento fundamental do Eros Grau era o seguinte: a lei de anistia foi um pacto pré-constitucional. Sem a lei de anistia não haveria Constituição. Então é óbvio, isso na visão do Eros Grau, tá certo? É óbvio que a Constituição de 88 recepciona a lei de anistia, porque sem a lei de anistia não haveria Constituição de 88. Ele confirma isso, ele enseja isso, dizendo que a emenda constitucional 26 de 85, que é a que instaura a Assembleia Nacional Constituinte, ao mesmo tempo que instaura a Assembleia Nacional Constituinte, confirma a anistia de 79. O voto vencido, se não me engano, foi 9-2 a votação. O voto vencido foi de lavra do Aires Brito. É um voto muito, muito bom. O voto do Aires Brito é um voto muito bom. Tem uma passagem do Aires Brito desse voto que ele diz o seguinte: olha, eu sou católico e o perdão talvez seja o maior ensinamento de Jesus, né, da minha religião. Mas o perdão individual, o perdão coletivo, estou usando as palavras do Aires Brito, o perdão coletivo é ser vergonhice, né? Não lidar com o passado no sentido de uma sociedade é ser vergonhice. Então, ele estrutura o pensamento dele a partir daí. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que a tese fundamental do Supremo aí era desse acordo pré-constitucional. E, portanto, não houve uma discussão nos liames, digamos, jurídicos da coisa. Tem um pensador belga, que a professora de Justiça e Transição da UNB, uma pesquisadora brilhante, que é a Enea Estudos de Almeida, que é a atual presidente da Comissão Nacional de Anistia. Ela coordena o grupo de pesquisa de Justiça e Transição na UNB, na Universidade de Brasília. Ela se pauta nesse autor, que escreveu um livro chamado O Tempo do Direito, que é sobre a questão o objeto central dele é discutir os efeitos jurídicos no tempo.
Uma certa altura, o nome dele é François Hoste, é um professor belga. Em certa altura ele diz, olha, a questão de leis jurídicas de justiça de transição, isso é importante que se diga, justiça de transição é um conceito que surge na década de 90 com o fim desses regimes militares no mundo todo. Justiça de transição, como o nome sugere, é uma ideia de institucionalização de um processo de passagem de um regime militar para um regime democrático. Daí o nome transição. O François Hoste diz, olha, esses regimes de transição, principalmente na América do Sul, que estão preocupados com a questão da anistia, tem que perceber que existem dois tipos de anistia. Existe anistia de esquecimento e existe anistia de memória. Nós vamos já entrar nisso, mas a grande questão fundamental é que essa discussão, se a anistia brasileira foi de memória ou foi de esquecimento, não foi feita. Já se partiu de uma premissa fundamental de que era de esquecimento. E a grande discussão é se ela seria recepcionada ou não pela lei. E como argumento fundamental era que era um acordo pré-constitucional, a conclusão óbvia, né, a conclusão lógica era que sim, era recepcionada, porque se não fosse 79, não haveria 88. Então esse foi digamos assim, o objeto central do argumento que definiu a recepção da lei de anistia em 2010. A anistia de 1979 foi de memória ou de esquecimento? Qual a diferença entre esses dois tipos de memória? Você pode aprofundar um pouco mais sobre isso? Como eu disse, o François Hoste, ele apresenta essa distinção. E é engraçado, ele está calcado em uma argumentação até psicanalítica. Ele fala, olha, a anistia de esquecimento, ela é uma anistia de amnésia, uma anistia em que você não lembra dos fatos. Mas a anistia de memória, ela é preferível, mas ela é descartada, principalmente isso ele mostra como a maioria dos países preferiu a de esquecimento. Nossos amigos aqui na América do Sul preferiram a de esquecimento, mas a nossa não foi. Vou argumentar por quê. O François Hoste diz, as pessoas preferem o esquecimento à memória porque o processo de anamnese, ou seja, o processo de recuperar o trauma, é muito doloroso, é muito difícil. E aí o François faz essa distinção, né? Anistia de memória e anistia de esquecimento. Qual é a diferença das duas? A anistia de esquecimento é uma anistia dos fatos. Ou seja, é dizer, os fatos acontecidos entre 31 de março, né, até a data da ditadura é algo muito curioso. As pessoas perguntam se é 31 de março, 1º de abril ou 2º de abril. 31 de março começaram a sair às ruas as tropas militares, 1º de abril, o dia da mentira, já houve a tomada do Congresso e na madrugada de 2 de abril o presidente João Goulart já havia sido deposto. Até isso a gente não recuperou direito ainda. Pois bem, a anistia que esquece os fatos diz o seguinte: entre 31 de março e, vamos dizer, janeiro de 89, vamos concluir com a Constituição, né? Entre esse período, todos os fatos, todos os crimes cometidos são esquecidos completamente, ninguém trata deles. A de segundo tipo, a de memória, é uma anistia que só alcança condenações. Condenações ou, digamos assim, prejuízos causados pelo regime militar à sociedade civil. Então, é uma anistia que não esquece os fatos. Ela perdoa os que cometeram crimes contra a segurança nacional, digamos assim. Ela recupera o emprego daqueles que foram demitidos. Mas justamente o fato dela reempregar aqueles que foram demitidos assume o fato de que eles foram demitidos. Quer dizer, não há como você lembrar excluindo o fato, né? Não há como você lembrar excluindo o fato. Isso fica muito claro em duas passagens. A primeira é no primeiro parágrafo do artigo 1º, desculpe, se não me engano, é no segundo parágrafo do artigo 1º da lei de anistia, que fala justamente que perdoa os que foram condenados. Ou seja, se perdoa o que foi condenado, não há uma anulação dos fatos. Os fatos existiram. O que está perdoado é a condenação. E fica mais claro ainda, para mim é o que parece mais absurdo, é no artigo 6º da lei de anistia. O artigo 6º fala sobre a declaração de desaparecimento. O desaparecimento forçado, né? O desaparecimento forçado talvez tenha sido a tática mais usada pela ditadura, né? É um eufemismo para assassinato, é bom que se diga. Mas o artigo 6º diz o seguinte: olha, as famílias que até agora não recuperaram as pessoas que sumiram na ditadura e que, se não tem a notícia de nenhuma delas até 1 ano atrás, o Estado concederá o status de desaparecimento e uma reparação.
como é que se pode dizer que é uma anistia de esquecimento se um artigo da lei diz diretamente que vai reconhecer o fato do desaparecimento? Não há como você, logicamente, explicar isso, né? E como eu disse, os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando se defrontaram com essa questão, eles não discutiram a natureza jurídica da lei. Eles já estavam no pressuposto de que se tratava de uma lei de esquecimento, porque essa não era uma pauta tratada até então. Isso foi introduzido no Brasil muito mais fortemente pela ENEA, que hoje, como eu disse, é a presidente da Comissão de Anistia. E agora já está se discutindo isso, e muito provavelmente vai ser debatido na próxima discussão da lei da anistia, que já está pautada no Supremo, era para ter ocorrido. E como você, Laura, vê a ADPF 320, que busca revisitar a não recepção da lei da anistia, no que ela se difere da ADPF 153? Bom, a ADPF 153 é essa, que foi ajuizada pela OAB, né, que foi negada pelo Supremo, né? Eu lembro agora do que nós comentamos há pouco, da diferenciação entre ditadura militar e fascismo. O Poulantzas, a quem já me referi há pouco, o Poulantzas era um pensador muito, muito irônico, né? Se você lê o Poulantzas sem saber que ele era irônico, você parece até que ele está brincando com você, mas tem uma passagem do Poulantzas que a primeira vez que eu li, eu fiquei... Como ele é capaz de dizer isso, né? Ele disse o seguinte: olha, a ditadura militar... O Poulantzas também é um autor fundamental nessa diferenciação entre Estado autoritário, ditadura militar, fascismo e o que ele chamava de bonapartismo também. Ele na conclusão da diferença entre ditadura militar e fascismo, o Poulantzas diz o seguinte: olha, a ditadura militar é ao mesmo tempo melhor e pior do que o fascismo. Primeira vez que eu li isso, eu fiquei, meu Deus do céu. E aí eu fui ler e reler e depois seguir, né? E ele explica um pouco depois. Ele explica, olha, é melhor porque não repetiu os horrores do fascismo. O fascismo, com certeza, é um regime muito mais cruel, muito mais odioso, que fabrica muito mais o ódio do que a ditadura. Mas isso não é um elogio à ditadura, é bom que se diga. E ele dizia, mas é pior porque é mais sorrateiro. Quando o fascismo alemão é derrotado, a sociedade civil alemã estava envergonhada do que havia sido feito ali. E tanto estava envergonhada que a Constituição da Alemanha, se você colocar agora a Constituição da Alemanha, ela é de 46, um ano depois do fim da guerra. Era uma Constituição transitória. É tanto que no primeiro capítulo dela, que trata dos direitos fundamentais, fala de mecanismos de limitação dos direitos fundamentais. E você fica com o olho atravessado. Como assim limitação de direitos fundamentais? Eles haviam percebido que o nazismo, o fascismo, tanto na Itália como na Alemanha, não ascendeu o poder por força de tanques nas ruas. Ascendeu o poder por dentro da democracia. Foi um regime, uma ascensão intrademocrática, usando a democracia. Então os alemães, em 46, com essa Constituição que vigora até hoje, eles criaram mecanismos de limitação dos direitos fundamentais para impedir que as pessoas, no exercício de direitos fundamentais, liberdade de expressão, etc., etc., advoguem contra o próprio regime que as concede, porque é contraditório, naturalmente. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque a conclusão do Poulantzas é muito verdadeira. Se por um lado o fascismo, quando derrotado, é sobreposto por um regime democrático, que aquelas liberdades retraídas são retomadas, na ditadura militar, o contrário, a mesma coisa não acontece. Muito pelo contrário, às vezes o contrário é verdadeiro, né? Quer dizer, aquele substrato de retração da liberdade continua escamoteado na sociedade. O autoritarismo brasileiro, que é muito, muito mais antigo do que a ditadura militar, é bom que se diga. A ditadura militar é um episódio do autoritarismo brasileiro. Mas esse autoritarismo, ele continua ali, subjacente, latente, às vezes quieto, às vezes não, mas sempre muito forte. Por que eu estou dizendo isso, né? De que forma nós podemos repensar a lei da anistia por meio dessa ADPF agora, que foi ajuizada a primeira foi pelo OAB e a segunda pelo PSOL, né? Pelo partido político. No final de 2010, alguns meses depois da decisão do Supremo, o Brasil foi condenado na CIDH, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da guerrilha do Araguaia. O Brasil foi condenado por fortes violações de direitos humanos.
no voto da CIDH, eu não lembro agora quem foi o ministro, mas no voto está lá escrito, vou parafrasear porque não lembro exatamente, mas está escrito da seguinte maneira: a lei da anistia é uma lei que impede a investigação dessas violações de direitos humanos fundamentais no Brasil e, portanto, ela não é convencional com o Pacto de São José da Costa Rica. O que isso significa, né? Bom, a ADPF, como eu expliquei há pouco, a ADPF ela não pode se defrontar, ela não pode ser analisada como não pode analisar a constitucionalidade de uma lei. Ela pode analisar se a lei é recepcionada ou não pela Constituição. A Constituição de 88, ela prevê que tratados internacionais que tratem de direitos humanos, se incorporados pelo Brasil, assinados e ratificados pelo Congresso, assinados pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional por 2/3 da Câmara em 2 turnos, etc. Há todo um rigoroso processo de assimilação. Elas entram no bloco de constitucionalidade do Brasil. O que é o bloco de constitucionalidade? É a Constituição. Ela não entra na Constituição, mas ela fica ali no mesmo bloco de constitucionalidade. Para quando o Supremo for interpretar se uma lei é constitucional ou não, ela olhe não só para a Constituição, mas para as convenções internacionais de direitos humanos. O Pacto de São José da Costa Rica, que é o pacto é de 1969, mas ele só foi ratificado pelo Brasil, ele só entrou em vigor no Brasil em 92, se não me engano, 92, 94. Ele tem alguns protocolos adicionais de combate à tortura. O primeiro protocolo adicional é de combate à tortura e o segundo é de combate a essa questão do desaparecimento forçado que aconteceu nas ditaduras militares na América do Sul. E agora, o argumento da nova DPF, que quer rediscutir isso, é o seguinte: veja, tudo bem, o Supremo lá atrás já decidiu que a Constituição recebe a lei da anistia porque foi um pacto pré-constitucional, né? Embora seja um argumento falso, né? É bom que se diga. Mas agora o que nós estamos discutindo é se o Pacto de São José da Costa Rica recepciona a lei da anistia. Quer dizer, se o Brasil, enquanto signatário de um Pacto Internacional de Direitos Humanos, recebe uma lei que impede a investigação de direitos humanos. Essa é uma oportunidade e é justamente por isso que a temática desse trabalho que eu estou apresentando agora é muito importante, porque é um debate, é uma nova oportunidade que permite debatermos a questão da natureza jurídica da lei. Porque se nós ficarmos tratando da lei da anistia como uma lei de esquecimento, com todas essas implicações que nós já comentamos, a conclusão vai ser a mesma que foi dada em 2010. Só para dar um paralelo, eu volto à questão do marco temporal indígena, que foi julgado agora, né? Haviam 2 teses em disputa, né? A do fato indígena e a do indiginato. A do fato indígena dizia: a Constituição da República só protege terras indígenas a partir de 88, quando houve a promulgação da Constituição e, portanto, quando o indígena passa a existir como fato. Essa tese eu não preciso dizer, é a tese do latifúndio, do negócio, enfim. Do outro lado, a tese do indiginato é que o indígena é um fato histórico, não é um fato jurídico, é um fato histórico. E que, portanto, a Constituição da República ela reconhece, inclusive retroativamente, a recuperação de terras. O Supremo decidiu pela vitória da tese do indiginato, né? Não do fato indígena. Só que veja como o processo é perigoso. Embora o Supremo tenha confirmado a vitória da tese do indiginato, começaram logo depois a discutir comissões de conciliação entre o agronegócio e os indígenas. Ou seja, para refazer a própria discussão que eles haviam dito. Eles decidiram: não, tudo bem, o indígena é um fato histórico, a Constituição protege isso e, inclusive, recupera retroativamente as terras tomadas e invadidas pelos grileiros, etc, etc. Mas vamos tentar conciliar, né? Vamos tentar conciliar os indígenas e o agronegócio. E os indígenas abandonaram a mesa de conciliação. É óbvio que abandonaram, porque aquilo é um absurdo. É um absurdo. Então, veja, por que eu estou citando esse fato? Porque quando a tese voltou-se para a dimensão da natureza, quando o debate constitucional voltou-se para o debate da natureza jurídica daquela coisa, daquele fato, daquela lei, a decisão foi favorável aos direitos sociais, vamos colocar assim da forma ampla. Mas na DPF, em que se discutiu a lei da anistia, deixado de lado essa natureza jurídica, esse debate essencial do que realmente diz a lei e não do que foi vontade do legislador no momento em que ela fez a lei, que é um debate muito forte no século passado, né? A vontade da lei, a vontade do legislador. Quando não há
esse debate a sério do que foi a vontade da lei e não a vontade do legislador, nós vamos continuar repetindo esses pecados que foram cometidos na DPF anterior pelo Supremo Tribunal Federal. E é por isso a importância, né, de pensar, primeiro, voltando-se ao tema central, as contradições que levaram à lei da anistia, para podermos pensar no futuro que nos espera se nós não tratarmos a lei da anistia com essa seriedade necessária de recuperar a natureza jurídica dela. De dizer, essa é uma lei não de esquecimento, essa é uma lei de memória, essa é uma lei de anamnese, quer dizer, essa é uma lei de colocar o Brasil no divã e resolver esse passado conturbado e perigoso que nós temos e que nos espreita ainda agora e muito recentemente. Inclusive, se você se sentir à vontade, hoje esse tema da anistia ele está em voga, né? Sobretudo em função dos últimos acontecimentos de tentativa golpista, já Sim. que você falou aí, tentativa de golpes. Como é que você vê essa questão aí de uma pauta presente de uma possível anistia para aquelas tentativas de golpe que ocorreram recentemente? Bom, Mauro, depois do 8 de março, né? Janeiro, né? Do 8 de janeiro, desculpe. Veio uma frase, uma ordem do dia que era anistia nunca mais, né? Bom, é muito curioso porque a palavra de ordem é muito forte e eu concordo com ela pela força que ela tem. Anistia nunca mais. Mas é preciso que nós entendamos o seguinte, não é anistia nunca mais, é impunidade nunca mais. A anistia de 79, embora todas essas críticas que eu esteja fazendo agora, foi ela que permitiu a volta da sociedade civil de pensadores e políticos fundamentais ao Brasil. Então veja, eu não estou dizendo que ela foi totalmente descartável. Eu estou dizendo que tem uma contradição interna nela, inclusive, eu acho que essa é a forma séria de se voltar a questões históricas, é você pensar pelas contradições. Por exemplo, uma contradição muito grande. O divórcio no Brasil só é possível porque a lei também é de 79 ou de 77, na ditadura militar. Quer dizer, uma ditadura militar promulgou a lei do divórcio, porque o Geisel era protestante. Se fosse um presidente católico, jamais aprovaria. Isso é uma contradição histórica muito profunda, que você precisa olhar aqui. Como é que se chegou à promulgação de uma lei de divórcio no regime mais conservador e reacionário da nossa história? Então, eu acho que pensar por contradições é a forma mais séria de se olhar a geografia. Então, quando as pessoas dizem anistia nunca mais aos golpistas do 8 de janeiro, e inclusive essa anistia, não nos enganemos, né? Essa anistia é pensada para recolocar no palco político de 2026 um personagem que não vou nominar, mas que todos sabem quem é, né? Na verdade é uma anistia para uma pessoa só e que por acaso vai alcançar aquelas pessoas que provocaram o 8 de janeiro. Então é nessa medida que é fundamental pensar anistia nunca mais. Mas também pensar nesse processo agora, que é comandado pelo Supremo Tribunal Federal, claro, porque foi um dos poderes atacados, é importante que se faça também um resgate de memória, né? Saber quem foram os coordenadores, saber quem patrocinava aquilo, saber quem não só patrocinava com dinheiro, mas quem patrocinava com discurso. Então, não fazer com que essas pessoas se sintam à vontade no debate político. Essas pessoas, infelizmente, se sentem à vontade no debate político. Eu digo isso porque, quando eu comecei essa pesquisa que concluo agora, ela não é resultado de uma semana ou um mês de pesquisa, não. Ela começou em 2021. Ela começou em 2021 e escrevendo a parte, deixava guardado, publica uma coisa aqui, outra coisa ali, mas ela retoma já o concreto pensado agora, em 2024, que vai a publicação num capítulo desse livro. Quando ela começou, o conglomerado de mídia brasileiro, que é enfim, né, muito atrasado também, dava um espaço absurdo a um sujeito, que eu também não vou nomear, porque sei que as intenções dele não eram jurídicas, no sentido de apresentar uma tese por bem do direito brasileiro. A intenção dele era meramente política e, digo mais, era financeira, né? Ele queria tanto ganhar dinheiro ele quanto o filho. Eu acho que quem conhece sabe de quem estou falando. Era a presença diária em Globo News e CNN debatendo o tal artigo 142 da Constituição da República, sugerindo que as Forças Armadas eram um poder moderador. Um sujeito daquele, com a idade que tem,
com o conhecimento que tem, que não negarei que tem, apresentar uma tese dessa, isso é um sujeito que apresenta um perigo, uma nocividade ao debate público. Isso é importante que se diga. Não há censura alguma nisso, tá certo? Você pode dizer o que você quer e fica à vontade para dizer o que você tem a dizer. Agora, você vai lidar com as consequências disso. Se um sujeito apresenta uma tese, dizendo ele ser uma tese jurídica, e como eu disse, duvido muito que seja realmente uma tese jurídica séria, porque aquilo não se sustenta a 10 páginas de pesquisa, não sustenta a 30 minutos de sentar numa cadeira e pesquisar. O sujeito que faz isso, ele não tem intenção jurídica, ele não tem intenção hermenêutica, ele não tem intenção de apresentar uma tese que vai resolver uma questão fundamental do Brasil. Ele tem uma questão mais latente, muito mais perigosa que isso. Então, quando dizer anistia nunca mais a quem fez o que fez no 8 de janeiro, é muito fundamental, mas é importante lembrar todos os personagens que fizeram parte disso. Inclusive esse que eu estou dizendo, o ex-presidente da República, alguns generais que fizeram parte do GSI, por aí vai. Então, eu acho que esse processo de anistia que eles tentam construir agora no Congresso Nacional, ele também é muito parecido com a anistia de 79. Ele é muito parecido, não na medida em que ele assimila um movimento social, porque o movimento social hoje é contra essa anistia, mas ele é parecido na medida em que ele é auto-anistiado. As pessoas que tentaram o golpe militar estão agora se concedendo anistia. É importante olhar criticamente isso. Só para concluir, porque eu lembro, tem um livro do José Saramago chamado A Jangada de Pedra, e em uma altura do livro, 2 personagens, um homem e uma mulher, eles roubam um cavalo. E eles vão passando tranquilamente com o cavalo, todo mundo olha e vê naquela cena uma normalidade absurda. Lá vai um homem e uma mulher com um cavalo, né? A mulher montada no cavalo e o sujeito levando o cavalo. E aí o Saramago também é muito irônico, o Saramago diz, o narrador, né? Diz, o grande problema ali é que muito se fala que as aparências enganam. Realmente, as aparências enganam, mas elas enganam 2 vezes. Elas enganam na primeira medida, porque as aparências não revelam a essência do objeto que nós estamos olhando, mas ela também engana quando nós, ao investigarmos a essência do objeto, nós nos enganamos e tomamos o caminho errado. Então isso é muito perigoso. Não basta dizer, bom, vamos fazer um raciocínio crítico acerca disso aqui. É preciso usar as ferramentas corretas, tomar o caminho correto. Porque crítica pela crítica, todo mundo pode fazer. Agora, uma crítica séria e uma crítica que assimila essas contradições de que estamos comentando, ela supera essas enganações que as aparências nos dão. Maravilha, Lauro. 1 hora de programa. Voou, né? Passou rápido, rapaz. E como de praxe, eu te lanço aqui mais uma provocação. Para quem está nos ouvindo, para quem tem interesse de conhecer esse objeto, aprofundar com leituras, o que você recomenda? Que referências bibliográficas você sugeriria para aquele aluno de direito, aluno de história que gostaria de estudar e aprofundar os seus conhecimentos sobre a anistia no Brasil? Bom, como eu disse, né? Acho que foi uma das primeiras coisas que eu disse. A primeira coisa é estudar o direito, não voltado só para o direito, né? Então, eu sugiro começar, se a investigação quer voltar para a questão da lei da anistia ou coisa do gênero, comece pela ENEA, porque a ENEA de Schultz e Almeida, ela tem vários livros. Tem um livro que se chama A Transição Brasileira, é um livro de introdução de conceitos mesmo, é um livro curto, um livro muito prudente. Recomendo começar por ele, porque depois que você tem os fundamentos dos conceitos, você consegue, investigando obras mais profundas, localizar aqueles conceitos nas obras mais profundas. Agora, como eu disse, não basta só saber do direito, é preciso que você localize fundamentalmente essas contradições a que tenho me referenciado tanto, né? Então, para estudar, eu sugiro também, ao lado da ENEA, pegar a Sociologia do Direito, do professor Alisson Mascaro, que é um livro que também é um livro curto, mas é um livro que apresenta todas as interpretações do papel da norma e do direito na história do Brasil. Raimundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda,
depois os que não usaram o direito, como Gilberto Freire e Darcy Ribeiro, a retomada do direito na teoria crítica por Cálpado Júnior, Florestan Fernandes, etc. É muito fundamental ter essa bagagem também para você entender que caminho está tomando a interpretação que você está tendo. E, para tratar da história, eu acho que... Eu citei o Vanderlei Guilherme dos Santos, não foi? Eu sugiro o Vanderlei. O Vanderlei tem um livro chamado 64, Anatomia de uma Crise, Anatomia da Crise. Eu sugiro o Vanderlei. E o Chazin, A Miséria Brasileira. O Chazin, o José Chazin, às vezes J. Chazin. Esse livro, A Miséria Brasileira, ele é um livro fundamental. Ele não é muito fácil de encontrar nem de adquirir, mas na internet eu acho que vocês encontram facilidade. Eu sugiro muito que vocês, ou seja, que vocês tenham uma leitura jurídica na ENEA, que vocês localizem essa função jurídica da norma a partir da sociologia jurídica do Brasil com o Alisson Mascaro, e que vocês pensem essa sociologia jurídica a partir de uma historiografia séria que pensou as contradições do Brasil, como o Vanderlei Guilherme dos Santos e o Chazin. Eu vou concluir o nosso programa sugerindo também, aproveitando aqui o embalo, o livro 60 anos do golpe civil-militar no Rio Grande do Norte, que traz um artigo maravilhoso. Eu tive a oportunidade já de ler o artigo sobre a anistia que nosso pesquisador, advogado, né, escreveu. Esse livro será publicado agora em dezembro, no dia 10 de dezembro, no auditório da Biblioteca Zila Mamed, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse livro está sendo organizado por mim e pela professora Maria da Conceição Fraga, e reúne 17 pesquisadores que estudam esse período, né, esse tema aí, e que vão apresentar diversos recortes, né, sobre esse período aqui a nível local. Nosso programa Isso é História está chegando ao seu final com mais uma edição do programa Isso é História.